Candidato, ontem no debate da TV Gazeta, os seus adversários, Marta Suplicy e João Dória, falaram que não vão reajustar a tarifa de ônibus. É fácil se comprometer com algo desse tipo, candidato? Não é fácil não. Nós temos um problema sério com relação às tarifas, né? Hoje a prefeitura banca o déficit do transporte, dado as gratuidades que existem. Então não é fácil não. Mas a passagem está muito cara, essa é a verdade, Thiago. O que a gente tem que fazer em relação a isso é diminuir a fraude. A fraude é muito grande em cima do bilhete. E esse tipo de coisa tem que ser resolvida. No Rio de Janeiro existe a mesma empresa que opera em São Paulo, né, o bilhete eletrônico, que é o bilhete único, ela opera no Rio de Janeiro, só que lá ela opera também com reconhecimento de face. O equipamento que tem em São Paulo, ele tem essa condição, só que as câmeras não foram instaladas. Então a gente precisa fazer isso. Como é que funciona? A pessoa engata o bilhete, né? Passa, aí imediatamente a câmera faz o reconhecimento de face. Lá no Rio de Janeiro, se chegar na garagem e a câmera não reconhecer, o bilhete é cancelado, né? Nós temos um problema seríssimo com fraude de bilhete e com fraude de hackers. Mas essa fraude se dá de que maneira? Desculpe, deputado, bom dia. Bom dia, essa fraude se dá de que maneira? Eles computam passageiros a mais, é isso? Não, na verdade, eles dão crédito para o bilhete quando o bilhete não tem crédito, né? É um sistema informatizado. Sabe que um sistema informatizado, se você não fiscalizar, é complicado, né? Você pode ser o Departamento de Estado americano, a CIA, o FBI já foram vítimas de hackers. Imagina que nós não vamos ser aqui. Então, existe muita fraude em relação a isso e fraude de troca de bilhete também, né? As pessoas, usam o bilhete do outro. Existem situações em que você, por exemplo, 3, 4 pessoas, um ponto seguido do outro, a pessoa vai dando bilhete. A fraude é do usuário, então, não da empresa. Devolve pela janela. Devolve pela janela. Perfeito. Candidato, Joseval, você tem toda a razão. Agora, essas coisas precisam ser contidas, porque é o dinheiro público que está indo embora. Perfeito, candidato. Bom dia. Vila. Falando em fraude, vamos ser que a gente tem de falar as coisas, perguntar o que o ouvinte muitas vezes nos solicita. Falando em fraude, o senhor fraudou o domicílio eleitoral do senhor em 2000, dizendo que morava em Santo André, e foi provado que o senhor não morou em Santo André. O senhor foi candidato a prefeito, perdeu o processo da ANEEL, já falecido, e o senhor não morava lá porque foi provado que não tinha, ninguém ouviu naquele local, não tinha gás, luz, água, etc., e fez um acordo judicial. Como é que foi isso? Eu gostaria que o senhor, por favor, explicasse ao nosso senhor. Vila, na verdade, eu na época estava fazendo CPI do narcotráfico, você se recorda bem disso? Lembro. E eu fiquei, durante todo esse período, quase 2 anos de CPI do narcotráfico, viajando o Brasil inteiro. Então, a alegação de que eu não estava no apartamento que eu tinha alugado em Santo André para ser candidato a prefeito na cidade. E não estava mesmo. Eu não estava porque eu estava na CPI. Inclusive tem toda uma documentação juntada nos autos do processo de que eu estava viajando. Eu ainda não tenho o dom de estar em 2 lugares ao mesmo tempo, né? Unipresença. Não tenho esse dom, só Deus tem esse dom. Então, ficou claro isso para o juiz e o processo foi encerrado. Candidato, o senhor conseguiu ontem uma liminar tirando do ar uma propaganda da candidata Marta Suplicy, que fazia menção a um almoço do qual o senhor participou na semana passada, em que, questionado sobre a reforma trabalhista, o senhor disse que não emitiria uma opinião sob pena da sua candidatura naufragar, caso o senhor o fizesse. Eu queria que o senhor esclarecesse que opinião é essa que poderia fazer sua candidatura naufragar e qual é a sua opinião, a sua opinião sobre a reforma trabalhista que está sob os auspícios do PTB, que é um partido que o apoia. Pois Vera, na verdade você hoje está claro, né? Inclusive existem várias matérias publicadas de que o que eles pretendiam era uma negociação entre partes, ou seja, por exemplo, no mercado, no setor de lojas, né, no comércio de uma maneira em geral, existem acordos firmados com o sindicato dos trabalhadores, onde o trabalhador trabalha as 44 horas semanais, mas trabalha durante a semana e abre mão do final de semana. O que eles queriam era legislar a respeito disso. Eu entendo que a questão trabalhista não é uma questão para ser discutida
no Fórum Municipal, porque é uma questão nacional, que diz respeito aos trabalhadores de uma forma geral. Mas quando eu falei brincando com o empresário, que eu estava no evento da All Shop, né, e do Shopping Centers, Associação dos lojistas e do Shopping Centers, eu falei brincando, olha, se eu falar para você, eu vou naufragar minha candidatura. Mas por quê? O que era tão polêmico? Que você falou, é tão polêmico, vai gerar tanta polêmica, mas tanta polêmica. Porque todas as questões nacionais, né, se você trouxer para a esfera municipal, numa campanha do tamanho da campanha de São Paulo, que hoje é a campanha mais importante do país, pelo tamanho da cidade, pelo orçamento da cidade, que iria criar polêmica. E de fato, tem uma polêmica aí. Mas eu entendo o seguinte em relação à reforma trabalhista, que o acordo entre os sindicatos o sindicato patronal e o sindicato dos empregados deve ser feito, né, de maneira que não atinja o trabalhador. Hoje nós temos 44 horas semanais de trabalho e tem que ser respeitado isso. Eu defendo um pouco mais, eu defendo 40 horas semanais. Né, já falei isso várias vezes no Congresso Nacional. Então a discussão era, o trabalhador vai trabalhar 12 horas diárias? Não, ele faria uma negociação, poderia trabalhar 2, 3 dias da semana e não trabalhar os outros 2. Era essa a questão. Eu não queria entrar no mérito, brinquei com o empresário, ela levou a sério o negócio, colocou na televisão, a gente tirou do ar, porque é uma trucagem. E trucagem numa campanha eleitoral não é permitido, ou seja, ela tenta induzir, né, o eleitor a erro, fazendo uma simulação do que eu teria falado. Eu falei 8 minutos a respeito de reforma da Previdência, falei sobre reforma do trabalho. Diga-se de passagem, olha o problema, o rombo que a Previdência tem. Então essas coisas interessam os empresários, né, para que a gente tenha segurança jurídica no país, e foi tema abordado lá. Foi isso. Celso, é evidente que quando a gente traz aqui nosso candidato... José Val é um professor de rádio. Quantos anos de rádio, hein? Nem fala. Não, fala pra mim, Quase 60. Olha, comecei parabéns, com 15, tô com mais de 70. Eu vi o rádio nascer. Eu sou bem mais novo, eu comecei na rádio em 85. Nossa, eu já estava no ar há muito tempo. Celso, é evidente que quando a gente traz os candidatos aqui é para dar também a oportunidade de apresentar seus projetos, mas a gente tem que fazer também perguntas de impacto. Pode fazer todas. Você sabe disso. Então eu quero esquentar um pouco aí. Vamos lá. Repete-se este ano um fato histórico. Você começa lá em cima e vai caindo. Agora você é um homem de comunicação. Uhum. Como é que você explica que começando do alto, todo mundo sobe e você cai? Bom, qual é a razão disso? José Val, na verdade eu caí muito pouco, né? E tem uma razão clara para isso. Eu tenho menos tempo de televisão, né, do que os outros candidatos, né? E essa exposição iria fazer com que eles subissem um pouco nas pesquisas. É claro. Mas nós estamos na casa de 30 pontos percentuais, tomando pancada de todos os lados, né? Nós estamos muito bem, né? Eu não tenho dúvida nenhuma. É bem diferente da eleição passada. O meu voto é bem consistente, é um voto certo, né? A gente nas pesquisas tem acompanhado isso no dia a dia, no tracking, não temos problema nenhum. Agora, num segundo turno, Josival, nós vamos ter o mesmo tempo de televisão e a gente vai poder explicar bem as nossas propostas. Veja que hoje eu tenho 1 minuto de televisão, 1 minuto e pouco de televisão. É pouco para você mostrar tudo que você quer fazer pela cidade de São Paulo. E agora do seu projeto, eu pedindo licença aos companheiros, é a pergunta que eu sempre faço. Uhum. Qual o seu projeto sobre as creches na cidade de São Paulo? Bom, esse é um projeto muito bacana, né? O mundo, né, trabalha nesse sentido. São Paulo tem uma creche pública em Pirituba que trabalha no sentido que eu vou colocar. E as escolas particulares todas aqui de São Paulo e do Brasil são assim, é a verticalização das creches. Nós temos hoje os melhores terrenos na cidade de São Paulo. São creches da prefeitura, terrenos da prefeitura. Só que elas todas são horizontais. Como é que o mundo faz? O mundo verticaliza com rampas, tá? Em escolas particulares, e existe uma creche nessas condições aqui em Pirituba, que foi construída inclusive pela iniciativa privada, numa doação para a prefeitura. Não vou citar a empresa aqui porque eu não vou ficar fazendo publicidade, né?
mas funciona muito bem, os pais elogiam a creche, a qualidade da creche de ensino, e nós vamos fazer isso, nós vamos verticalizar. Cada andar da creche vai ter a sua administração própria, para você não perder a qualidade, né? Então você tem uma diretora por andar, você tem uma quantidade maior de alunos, você tem as rampas para proteger as crianças e você atende as mães. E ficará perto da escola essa creche? Então, a escola, da escola não. As creches existem. Algumas são juntas com as escolas e outras não, né? Elas já existem. Você só vai fazer a verticalização. Então, a gente vai manter o convênio também com as creches que existem. Nós temos um déficit hoje que... 103 mil. Exatamente. Isso é o que tem na prefeitura, mas eu acredito que seja um pouco mais, né? Você tem duas filas hoje, né? Você tem a fila daquele que se inscreve, vai esperar, e tem a fila da liminar, é o fim do mundo, né? Ou seja, a pessoa entra na justiça... a pessoa entra na justiça e a prefeitura fala, bom, como tem mais tantas liminares na frente, você vai esperar na fila da liminar. E isso não pode acontecer. Então, a situação é a seguinte: aonde é melhor para a mãe ter o seu filho? As creches da prefeitura estão nas regiões centrais, geralmente onde as mães estão trabalhando. Então, em vários lugares do mundo, as mães levam, e aqui nas empresas privadas que têm creche, as mães levam a criança para o trabalho e ficam do lado da criança, o que agiliza se a criança tiver algum problema. Então a mãe vai escolher se ela quer ficar com a criança no bairro dela ou se ela quer levar a criança para o trabalho, ficar perto do trabalho. Candidato, voltando a uma questão que também suscitou polêmica nessa campanha, o senhor disse numa entrevista a uma outra rádio que o Uber era um serviço ilegal. O senhor repetiu mais de uma vez, é ilegal, por que nós vamos defender algo ilegal? Disse também numa entrevista gravada para o vereador que defende o fim do Uber, que vai extinguir o decreto de regulamentação. Eu queria saber exatamente o que o senhor vai fazer, como o senhor pretende lidar com essa plataforma de transporte de passageiros e se ela é ilegal ou não, a seu ver, apesar de estar regulamentada por esse decreto. Pois é. Vera, a sua pergunta é maravilhosa. Por quê? Em primeiro lugar, um decreto municipal não pode ferir a lei federal, tá? Então, o Código de Trânsito Brasileiro, ele é muito claro quando diz o seguinte, que para transporte de passageiros, seja individual ou coletivo, você tem que ter placa vermelha nos veículos, tá? A partir do momento que o decreto, né, ele autoriza o transporte de aluguel com pagamento do consumidor sem a placa vermelha, ele está na ilegalidade. Então, nós precisamos regulamentar isso. Agora, o Uber tem que dizer quantos carros está colocando nas ruas, porque isso é uma concessão pública. Você tem dois tipos de concessão: a permissão, que é dada para o cidadão, no caso os taxistas, e a concessão que é dada para a empresa. E tem que ser cumprido um regramento. Você tem problema com o Uber no mundo todo. Por quê? Porque o Uber não quer dizer, a empresa Uber não quer dizer quantos veículos estão nas ruas. E o que aconteceu no mundo? Por exemplo, se você for aos Estados Unidos, Massachusetts e Califórnia, tem 385 mil ações trabalhistas contra o Uber. A Uber, na semana retrasada, disse, olha, nós queremos dar 100 milhões de dólares para acabar com as ações. O juiz não aceitou. Não aceitou porque existem direitos trabalhistas à medida que você obriga um motorista a trabalhar 14 horas. Eles dizem que não, mas se o motorista não fizer o que eles querem, eles simplesmente desligam o motorista num clique. Isso não é justo para o cidadão. Se você está tirando 25% do que o motorista recebe, é a maior lucratividade que eu já vi numa empresa na minha vida. Não existe uma situação como essa. Nem a agiota ganha mais do que 10% ao mês. Então, exatamente então, só para terminar, por favor, Vera. Então, como é que você pode aceitar que aqueles que sonharam em ganhar um dinheiro porque estavam desempregados, investiram no carro, estão pagando aluguel, ou estão pagando a prestação, ou aluguel, porque alugaram carro de locadores, não estão conseguindo pagar a conta, não conseguem sustentar suas famílias e ainda pagam 25%. Todo o serviço concessionário permissionário, né, de transporte no mundo todo tem que ser regulado. Então você tem que estabelecer normas. Olha, vamos ter os dois serviços? Vamos.
os consumidores elogiam o trabalho dos motoristas do Uber, elogiam. Ótimo, perfeito. Só que nós vamos estabelecer um regramento e uma quantidade. Porque a concorrência predatória, ela destrói todo mundo. No primeiro momento, você vai dizer assim, olha, Celso, olha que bacana, é mais barato do que o táxi. Ótimo. Para o consumidor é maravilhoso. Às vezes é 50% menos. Tiago, agora veja bem, vamos fazer a seguinte análise, porque é um processo que eu conheço bastante. A minha especialidade é direito do consumidor e concorrência, né? Então, no primeiro momento, o preço está bom. No segundo momento, o que acontece? Começa a haver uma concorrência. Você já diz para o taxista assim, olha, você não precisa mais usar a bandeira 2, você não está mais obrigado. Daqui a pouco você diz assim, olha, você pode negociar a viagem. Aí começa um baixar mais do que o outro. Você vai dizer, que maravilha, o consumidor está sendo... Existe garantia para ele de que ele tem um serviço bom a preço barato. Isso no primeiro momento. No segundo momento, as pessoas não pagam a prestação do carro, não pagam a manutenção do veículo. Hoje a frota é nova. Daqui a 4 anos, como será? Você vai estar andando num carro com condições... Os motoristas de táxi, por não conseguirem ganhar dinheiro, vão passar nas vistorias anuais, vão pagar as taxas. Você cai no mercado... Mas o mercado não se regulamenta nessa questão do preço? Não no que diz respeito a serviços permissionários ou concessionários, serviços públicos, porque aí a concorrência é predatória. Então, o que a gente precisa fazer é uma pesquisa, né, pela quantidade populacional que nós temos em São Paulo, consumidoras desse tipo de serviço, quanto cabe para que as pessoas possam trabalhar com sossego. Tem que regulamentar. Agora, regulamentar de acordo com o que a lei estabelece, para que todos possam trabalhar sem um prejudicar o outro. Então, o taxista vai ter todos os seus direitos, ele pode andar na faixa, né, nos corredores, ele tem velocidade e ele tem o seu serviço. O consumidor levanta a mão ou chama ele pelo telefone ou por aplicativo. Tem o problema de você não ter mais manutenção do carro. Essa semana, um motorista de Uber bateu o carro e machucou o passageiro e pediu desculpas. Isso foi publicado pela imprensa. E aí ele disse assim, olha, me desculpa, eu trabalho 14 horas semanais, diárias, 14 horas diárias. Nós estamos aqui discutindo reforma trabalhista, estamos dizendo que o trabalhador não pode exceder 8 horas. Como é que a gente pode permitir que uma pessoa trabalhe 14 horas por dia para poder pagar a prestação do seu carro e receber o seu subsídio? Aí eu te pergunto mais, Vera, que garantia essa pessoa tem? Ela tem uma relação trabalhista? Se ela for desligada, como o Uber está fazendo, e já várias ações trabalhistas estão pipocando aqui, como aconteceu no mundo, como aconteceu na China, como aconteceu na França, como aconteceu nos Estados Unidos, eu podia citar todos os continentes. O que acontece? Então as ações estão sendo movidas, porque uma pessoa que ganha 25% da férias, ele é o patrão, ele estabelece horário, né? Essas coisas têm que acabar. Por que existe placa vermelha para veículo de aluguel? Para que você possa identificá-lo como tal. Para que não aconteça o que aconteceu com 2 mulheres em São Paulo, que foram vítimas, né, de uma tentativa de estupro, dentro de um carro, dentro de um carro particular. Sim. O carro, placa cinza, você não diz se é realmente um motorista de Uber. Existe um cadastro desses motoristas, a quantidade desses motoristas, a garantia de que esses motoristas têm antecedentes criminais, como existe para o taxista. Você tem que dar segurança jurídica para quem está dentro de um veículo de transporte de aluguel. Então nós vamos regulamentar para que todos possam trabalhar com tranquilidade, né? É possível ter os dois serviços funcionando. Sem dúvida, Tiago, sem dúvida. Mas eu ouço o senhor falar, e para ser sincero, candidato, eu acho que muitas vezes o senhor confunde o papel de cidadão com o de consumidor. São 2 coisas diferentes, tal. A gente sente que falta um pouco de ideologia, tal. E ideologia é fundamental no mundo político, não há política sem ideologia, tal. Mas ficando ainda no terreno
do senhor, do consumidor. Tem um vídeo que hoje está disponibilizado na coluna de Mônica Bergo, mas também que já era mais ou menos conhecido, que o senhor discute com uma caixa de supermercado a questão lá, essa senhora, tem cerca de 8 minutos o vídeo, e cria uma situação constrangedora. A questão, grosso modo, resumindo para o nosso ouvinte, o senhor chega e quer comprar um rolo de papel higiênico que é vendido lá, ou papel de toalha de cozinha é vendido 2, e assim por diante. E aí, claro que já chega a polícia de uma forma muito estranha, parecia até combinado com a polícia, chega 2 viaturas, etc. tal. E parece que a pobre caixa é o problema. Quer dizer, com os de baixo, vamos exercer o poder. O de cima não interessa. Então fica uma ideia de um autoritarismo absoluto, e com a Câmara servindo como arma. Como é que é isso? Vai ser assim a sua gestão feita à frente da prefeitura? Com os de baixo, o poder da lei, com os de cima, silêncio? Oi, Vila, você assistiu a matéria inteira? Eu vi os 8 minutos. Eu vi os 8 minutos, são disponibilizados. Não, você não viu ela inteira, então. São os 8 minutos. Eu queria que você visse a matéria inteira, ela está disponível na internet. Sim, né? Ok. Trata-se de uma senhora que foi junto com a filhinha dela comprar os refrigerados, Danoninho, Xambinho, esses refrigerados. Sim. Bom, eu digo o tempo todo, está no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, que o consumidor tem o direito de comprar o produto individualmente, na quantidade que o consumidor quer. E que é considerado prática abusiva você impor ao consumidor quantidade e limites quantitativos. Tá? Então é o seguinte... uma senhora foi comprar refrigerado. Esses refrigerados têm propaganda, ou melhor, publicidade o tempo todo na televisão. Usam-se artistas, pessoas formadoras de opinião, que trabalham com crianças, apresentam programas infantis dizendo: olha, compra um Xambinho, compra um Danoninho, ele tem bifinho, ele faz bem para a saúde, ele é gostosinho, etc. Tal. Então você imagina uma criança de baixa renda que vai a um supermercado e a mãe olha aquela cartela com um monte de refrigerados e diz para a mãe, eu queria comer um desse. E a mãe diz assim: eu não tenho condição de comprar. Bom, nós estamos excluindo uma criança da sociedade. E isso é que uma sociedade não pode fazer. Por isso existe uma lei de defesa do consumidor para garantir os direitos individuais e coletivos de todos os consumidores. Quando você exclui uma criança hoje, e essa criança continua sendo excluída à medida que os anos vão passando, ela se torna um adulto amanhã revoltado com uma sociedade que é uma sociedade consumerista, do poder econômico. Não, você acha que o Xambinho gera tensão social? Calma. Eu não entendi. Billen, por favor, deixa eu terminar. Claro. Então, você tocou no assunto que eu preciso explicar. Perfeito. Bom, essa mãe foi no supermercado e estava com a criança e foi pegar... para comprar. Então, como era uma promoção, tinha lá alguns quebrados. Então ela comprou duas cartelinhas e mais um quebrado. E colocou no carrinho e foi para pagar. A pessoa disse assim: olha, você não pode comprar, porque aqui tem um código de barras. Ela falou: mas eu vejo o Celso Russomano falando na televisão que eu tenho direito de comprar na quantidade que eu quero. Eu vou comprar na quantidade que eu quero. A pessoa arrancou da mão dela, disse que ela não ia levar e que ela podia fazer o que ela quisesse. Só que ela está dentro do direito dela, porque não é só o Código de Defesa do Consumidor que fala isso. É o Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.137 dos Crimes contra a Economia Popular, a Lei 1.521 de 1951, que já dizia que é proibido condicionar a venda de um produto a outro, bem como a limites quantitativos. A Lei Delegada número 4 de 1962, existe uma legislação robusta, a Lei da Concorrência, robusta, proibindo esse tipo de prática. Ela entrou em contato comigo e eu fui ao supermercado para mostrar que as pessoas podem comprar os produtos individualmente. Por sinal, gostaria de até pedir para todos os que estão me ouvindo assistirem, porque eu uso esse vídeo, Willen, nas palestras que eu dou nas faculdades de Direito, nas faculdades de Comunicação, para mostrar o direito do consumidor. E sou aplaudido de pé, porque o vídeo tem começo, meio e fim. Em determinado momento, quando ela disse para mim que eu não, e ali está editado propositalmente para transparecer que eu fui muito duro com a Caixa, que ela disse que não pode vender, eu vou e falo com a diretoria. Você está dizendo que eu me imponho com os pequenos? Não, eu estava dentro de uma rede
eu estava dentro de uma rede de supermercados, de uma rede grande de supermercados, ou melhor, de uma das maiores redes do país. Não era um supermercado onde estava o dono lá dentro, não era um supermercado pequeno. Eu posso até citar a rede aqui, se você quiser. Era da rede Carrefour, uma das maiores redes do país, que está impondo ao consumidor uma coisa que ele não tem obrigação de comprar. Ele compra na quantidade que ele quiser. Aí você, veja bem, eu falo nessa reportagem, uma vez uma senhora me procurou, dizendo que ela era aposentada e recebia pensão do marido. R$600 por mês. De que ela ia no supermercado e ela era obrigada a comprar 5 quilos de arroz. E que ela colocava o arroz na prateleira dela, como ela era sozinha e não tinha filhos, que mofava. Que ela era obrigada a comprar um pacote de rolos de papel higiênico, com 8 ou com 4 pacotes, que ela demorava meses para consumir aquilo e que o dinheiro dela não dava para ela comprar. Porque não tinha a quantidade que ela queria, uma quantidade pequena. Nós não podemos ser injustos na sociedade com os mais humildes. Pelo contrário, eu não estava lá impondo uma situação à caixa. Eu estava lá defendendo o direito daqueles que não têm condição de comprar, daqueles que não têm dinheiro para comprar. E que tem que chegar no supermercado e comprar a quantidade que querem. Você se lembra bem, Vila, que quando você era pequeno, você ia num empório e sua mãe pedia arroz e ele pegava na caneca, colocava na balança e pesava a quantidade que você queria. Eu quero só 50 gramas, eu quero 100 gramas, eu quero 1 quilo. As pessoas têm o direito, isso é o que diz a lei. Eu fui lá, aí com uma caixa de Desculpe, mas você está propondo, então... Pera, só um minutinho, peraí. Porque só tem saquinho de 5 quilos. Não, então... Você está propondo que tenha também saco de 1 quilo de arroz. Não, claro, obrigado. Mas existe. É obrigado. Mas é isso que você tá alguns têm, outros não. Alguns têm, outros não. Outro não. Naquele, por exemplo, naquela hora não tinha. E é obrigado a ter. Então, se eu quiser fracionar os 5 quilos de arroz e levar apenas 1 quilo, eu tenho direito. Como eu tenho direito de levar 500 gramas se eu quiser. E o supermercado é obrigado a fracionar, porque é assim que a lei estabelece, não sou eu que estou dizendo. A legislação que eu fiz em defesa do consumidor, ela está muito depois dessa legislação que eu estou citando para você, que é muito mais antiga. Na verdade, em 1951 ou em 1951, eu nem tinha nascido. Eu nasci em 56. Mas já existia a lei. Claro. E a gente tem que... Agora eu te pergunto... Peraí, só para terminar. Imagina que era o Brasil em 51, né? Só para terminar. Bom, mas aí depois em 60 e em 64... Essa lei delegada, até eu conheço, foi usada por João Goulart e depois foi usada no plano cruzado, mas deixando o consumidor de lado. Não, peraí, não, mas você tem que... Eu tenho que te responder o porquê. Aí quando eu liguei para a diretoria, porque eu fui lá, se você assistir a matéria inteira, ligo para a diretoria do supermercado, a diretoria do supermercado diz, vou falar com o departamento jurídico diz assim, o Celso Russomano está certo, eu volto lá e é feita a venda. E depois, no final, ela pede desculpas para mim, assista a matéria inteira, por favor, porque fica essas coisas que são trucadas na época da eleição, com a intenção de desarmar, desconstruir a imagem da gente, elas só prejudicam. E as pessoas são induzidas a erro, como você está sendo induzido a erro, assistindo como é que se diz, uma matéria editada e fazendo parecer que eu sou um carrasco. Olha, eu estou há 26 anos. Eu estou há 26 anos, vamos ser. Eu estou há 26 anos, há 26 anos defendendo o consumidor todos os dias na rua. Já fui agredido, ameaçado de morte, já tomei tiro e nunca deixei de fazer o que eu faço, que é defender o cidadão. Mas isso o eleitor paulistano conhece. O senhor muitas vezes imagina, presumo, pela longa exposição, que ser prefeito é a mesma coisa de defender o interesse do consumidor. São duas coisas radicalmente distintas, tal. Então, falando em cidadão, então, por isso a saúde, a questão da saúde, como é que o senhor quer todos os paulistanos, não só, todos os brasileiros, acham que o principal problema é a questão de saúde. Concretamente, conhecendo a situação de São Paulo, andando pelos bairros, vendo aquilo que é da esfera da prefeitura, qual é a questão central da saúde do seu programa que o senhor pretende como prefeito implantar? Olha, você está vendo? Você voltou para o direito do consumidor de novo. E eu vou responder. O artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor estabelece o seguinte: fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvam qualquer tipo de atividade, da produção até a prestação de serviço. O artigo 22 diz: os serviços públicos por si,
Os serviços públicos por si são saúde, segurança e educação. Ou por suas empresas concessionárias, permissionárias ou sobre qualquer forma de empreendimento, são obrigados a prestar serviços adequados, eficientes, seguros e quanto aos essenciais contínuos. Isso é o que diz o texto da lei. Então, os serviços públicos de saúde estão enquadrados no Código de Proteção e Defesa do Consumidor. E ao longo desses anos todos, se você entrar na internet também, for no YouTube, você vai ver quantas matérias, eu devo ter mais de 500 matérias que foram levantadas para o YouTube, que não fui eu que fiz, foram os consumidores que eu defendi que levantaram, né? Bom, tá lá, várias idas minhas às UBSs. E o que a gente registra quando a gente vai numa UBS? Que o prontuário do paciente, ele é manual. E quando o prontuário é manual, ele só pode usar aquela UBS. Se o prontuário é manual, ele só pode usar aquela UBS, só aquela UBS pode indicar o médico. Então você não tem, o sistema, infelizmente, por não ser informatizado, ele é um sistema muito ruim. A Organização Mundial de Saúde, que você sabe mais do que eu, que a Organização Mundial de Saúde no mundo, é a autoridade maior no mundo sobre saúde, né? Diz o seguinte, que se você informatizar a saúde, você vai ter 30% de economia. Então, o que nós vamos fazer pela saúde? Nós vamos fazer a informatização da saúde. Agora, o Código de Ética... Precisa de uma licitação? O que precisa para promover isso? Eu vou chegar lá. Candidato, tem 9 minutos, vamos tentar ser mais curto para a gente conseguir responder os ouvintes. Eu vou ser. Mas o Código de Ética Médica diz que o prontuário pertence a você, paciente. Então, o que nós estamos propondo? Informatização da saúde. Com a informatização, nós vamos resolver o problema do atendimento. Por quê? Se não tem médico numa OBS, tem médico na outra. Nós vamos pagar mais os profissionais de saúde com a economia que nós vamos fazer com a informatização. E aí nós vamos ter qualidade na saúde. E você vai ter no seu cartão Saúde Inteligente, vai ter o seu prontuário inteiro. Em qualquer lugar que você for, no médico particular ou no médico do Sistema Único de Saúde, você vai ter a sua vida, o que vai fazer com que ele, com rapidez, possa fazer a prescrição. Agora sim, pergunta dos ouvintes. A pergunta foi colhida pela equipe do site da Jovem Pan com imagens para o candidato Celso Russomano aqui na Jovem Pan. Vamos lá. Eu gostaria de saber se vão ser desenvolvidos ou se ainda tem pretensão de continuar alguns programas culturais que já existem que empregam jovens periféricos em suas respectivas casas de cultura. Com certeza absoluta. E mais, nós vamos abrir as escolas municipais aos finais de semana. Desculpe. Aos finais de semana. Falou em saúde e está tossindo, hein? Não, é que eu saí de uma gripe. É que você anda pelas ruas e abraça todo mundo, etc. Você pega a gripe, não tem jeito. Mas, com certeza, nós vamos abrir as escolas aos finais de semana para a comunidade. São projetos que existem pontuais no Brasil, onde as escolas têm aos finais de semana teatro, música, oficinas de artesanato, oficinas de uma série de atividades para que a gente preserve as escolas, porque as escolas hoje ficam fechadas no final de semana e elas são vítimas de vandalismo. Para evitar o vandalismo, a comunidade, a sociedade organizada, os pais assumem as escolas. A gente vai ter no final de semana, como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente vê nos filmes americanos, as baladas dentro das escolas, mas com a presença dos pais. Porque a gente evita os pancadões, a gente evita o consumo de droga. No final de semana, aos domingos, a gente pode ter à tarde o baile da terceira idade, movimentação para esse pessoal. As quadras serão usadas para que as crianças possam fazer esporte. Nós pretendemos trabalhar bastante na área da cultura e do esporte. Candidato, em 2012 o senhor era líder nas pesquisas e a sua candidatura, para usar o seu termo, naufragou, quando o senhor fez uma proposta de tarifa diferenciada nos ônibus para quem andasse mais quilometragem pagaria mais. Eu acredito que houve um engano. Queria saber qual é a sua proposta para essa questão da tarifa, essa história que o senhor propunha da reconhecimento digital para pagamento da aparelho. Não, na época não era digital? Também, as coisas hoje você hoje usa avançou um pouco a tecnologia. Queria saber se o senhor ainda propõe essa tarifa diferenciada e que confusão foi aquela. Se as coisas na sua candidatura não tendem a sempre o senhor mudar um pouco a proposta de acordo com como ela cai. Não, Vera. Na época você sabe muito bem, você é uma pessoa informada, e eu deixei isso muito claro, que a tarifa na época era R$3, ela continuaria R$3. E quem andasse no seu bairro,
ele pagaria menos. Porque eu queria fomentar a economia nos bairros. Eu quero fazer isso ainda, descentralizando a cidade, porque senão a gente não vai ter mobilidade urbana nunca. As pessoas aqui na cidade de São Paulo, a cidade é uma cidade centralizada. Então todos vão das periferias para o centro e as periferias são cidades dormitórios, verdadeiras cidades. São bairros, mas são verdadeiras cidades dormitórios, né? Pela quantidade de pessoas que estão só lá dormindo. O que a gente quer? A gente quer trabalhar com um imposto, com a alíquota do imposto que todas as cidades vizinhas de São Paulo trabalham e trazer de volta os prestadores de serviço para a cidade, se instalando nas periferias, fazendo com que haja emprego, haja economia local, shopping centers nas periferias. Você veja, o shopping center do Aricanduva é o que mais arrecada em São Paulo e está na periferia. Então mostra que o processo funciona, que existe economia para isso. O que nós queríamos fazer é descentralizar. O que eu queria fazer na época era a descentralização da cidade. A gente perdeu 4 anos. Perdemos 4 anos, porque aí o atual prefeito mentiu, deixa eu terminar, mentiu na publicidade dele, na propaganda eleitoral, dizendo que eu ia aumentar a passagem. Logo eu que defendo o consumidor. Não ia aumentar a passagem. Eu queria fazer de outra forma. Mas ele falou, a mentira acabou prevalecendo, porque eu tinha muito pouco tempo de televisão naquela época. Mas então, foi um debate, né? Não foi no debate, não. Não? Isso não, foi propaganda na televisão, não teve debate. Nunca houve um debate a esse respeito. Mas não importa. Hoje é impossível fazer qualquer coisa na tarifa do ônibus. Por quê? Por causa das gratuidades, que vão ser mantidas. Então, o que a gente pode é conter a fraude. É isso que a gente pode fazer. O déficit vai chegar em 2 bilhões e 500 milhões. Só para você ter uma ideia, a prefeitura deve hoje 150 milhões de reais para as empresas de ônibus na cidade de São Paulo. E vai largar a prefeitura com um rombo enorme no começo do ano. Ou seja, além de estar com déficit, não está pagando. Então, nós não podemos falar em tarifa. O senhor vai refazer a licitação? Nós vamos ter que fazer por obrigação de lei, né? Agora, vamos fazer com critério, né? Para que o consumidor, de novo, nós estamos na mesma tecla, não seja o que vai pagar a conta. Candidato, faltando 2 minutinhos para terminar a nossa entrevista, aquelas questões que nós estamos fazendo de forma comum para todos os candidatos. O senhor vai rever as ciclovias e a velocidade das marginais? Bom, a questão das ciclovias, eu sou ciclista, vocês sabem disso, tenho várias bicicletas, pedalo todas as semanas e até fiz um vídeo pedalando numa ladeira no Morumbi. Cuidado, hein? A Dilma deu umas pedaladas aí, saiu mal. É verdade. Olha, e aí mostrando que elas foram feitas sem critério nenhum. Por sinal, elas estão numa condição péssima. Se você andar pelas ruas, você vai ver que as ciclofaixas estão todas desbotando. Nós temos que resolver esse problema. E nós temos que fazer estudos de impacto. Hoje não, esses estudos de impacto não são feitos. Ou seja, se pintou a cidade toda para mostrar uma política de um modal de transporte. Isso tem que mudar. Nós quebramos uma quantidade imensa de comerciantes na cidade de São Paulo e quando essas ciclofaixas poderiam ter sido pintadas nas ruas laterais, não precisava passar na frente do comércio. Nós temos que pensar no trabalho e na vida das pessoas. Quantas pessoas foram desempregadas por conta desse comércio fechar, já que você não pode parar o carro nem para as pessoas descerem do veículo que você vai ser multado. Então nós vamos rever. Com relação à questão da velocidade nas marginais, eu tenho aqui documentos que eu deixo à disposição de vocês, que mostra que não diminuiu a quantidade de acidentes. Ninguém vai na marginal, atravessa a marginal, pula dentro do rio, nada e vai para o outro lado. As pessoas que estão vendendo produtos na marginal, é obrigação da prefeitura conter, porque numa pista de velocidade, você vai ter atropelamento. Não é local para vender produtos. Nem para passear. Não, exatamente. Então, essa é uma função da prefeitura. Nós vamos voltar, sim, aos limites anteriores, porque não existe estudo nenhum que garanta o que a prefeitura fez. Existe, sim, uma indústria de multas na cidade de São Paulo que eu vou conter. Candidato, faltando um minutinho, ainda dá tempo de fazer mais uma pergunta. O senhor promete desconto de IPTU para quem fizer as calçadas. A calçada é responsabilidade do munícipe. Outros prefeitos já tentaram fazer isso, mas não conseguem, porque tem que mudar a lei do IPTU. O senhor acha que o senhor vai conseguir? São as calçadas, a lei a gente, tendo a maioria na Câmara Municipal, a gente muda. A lei é uma lei de calçada verde que eu quero implantar. Você hoje não tem como escoar a água da cidade de São Paulo, né?
Você tem de 40 quilômetros para cada lado da cidade, você só tem concreto. Quando chove, se não tem por onde escoar, a água não vai para o lençol freático, você não tem drenagem nenhuma, você tem um problema, alaga tudo. Nós vamos trabalhar com as calçadas verdes, com os quintais verdes, com as paredes verdes, com os telhados verdes, de forma tal a dar condição e qualidade de vida e fazer com que essa cidade seja um pouco menos quente no verão. O senhor falou aqui muito em defesa do consumidor. Num dos debates, o Major Olímpio apontou que o senhor votou a favor da proposta da ex-presidente Dilma Rousseff, que estabelecia limites ali para auxílio-doença, auxílio-desemprego e outros benefícios, que na época era uma tentativa dela de reduzir um pouquinho o desequilíbrio fiscal. O senhor podia dizer por que o senhor votou dessa maneira? Na verdade é o seguinte, existe uma indústria hoje de pessoas que entram num trabalho, né, ficam 3 meses, vão embora e recebem o seguro-desemprego. Né? Então foi aumentado, as pessoas para receber, e não era para quem já está trabalhando, para quem ia começar a trabalhar, são os novos contratos de trabalho. Não, quem já estava já tem todos os seus direitos preservados, ok? Então, o que é justo? Você quer receber o seguro-desemprego, você tem que ter um período de trabalho, é só isso. E a gente evita com que haja uma indústria de pessoas que trabalham 3 meses e pede demissão, ficam 4 meses no seguro-desemprego. Trabalha de novo, pede demissão, fica 4. E nós, povo brasileiro, estamos pagando essa conta. Né? Quando a gente paga essa conta, a gente não consegue investir nas coisas que a gente precisa. Saúde, educação, segurança pública, que tanto vocês discutem todos os dias aqui, e eu ouço vocês de manhã cedo. É pena que falta tempo, vai estar terminando, mas um dia eu queria que o senhor me explicasse a calçada verde, porque se for aqueles bloquetes que existem nos quintais para absorver água, eu queria saber como é que uma pessoa consegue andar numa calçada verde, especialmente um idoso. Respondo rapidamente, sim, rapidamente. Não, é que você tem nas laterais, a calçada vai ser a mesma de concreto, e nas laterais você tem espaços para que você tenha a grama plantada e faça com que a água seja drenada. Obrigado a todos.